Passou esses 8 para 9 anos e quando a gente pensa alguma coisa, ainda algo tranca a nossa voz. Não foi qualquer incêndio, né, comum. Não foi um incêndio doméstico. Foi o terceiro maior do mundo. Foi o segundo maior do Brasil. O maior do estado. Tinha certeza que eu ia morrer, que eu não ia conseguir sair. Por erros de outros e erros sucessivos, né, acaba que acontecendo isso, né? Com certeza é um trauma gigantesco. Só deixa eu receber o ok aqui da minha equipe, que aí a gente já começa. Gente, como é que tá? A gente pode começar? Ok? Gravando? Eu me chamo Mike Adriel dos Santos e sou desenhista industrial. Gustavo Calduro Cadori, sou um sobrevivente da crise. Naquele sábado, na verdade, eu nem a minha ideia não era nem sair naquele dia. E a gente estava numa janta com vários amigos assim do laboratório que eu fazia o doutorado na época. E um dos meus amigos, ele fazia estágio na época lá no laboratório, ele convidou, ele estava querendo ir muito naquele dia. O que me levou foi um convite da Andriele Higg, a minha melhor amiga. Ela estava de aniversário na semana, acho que dia 24, se eu não me engano, de janeiro. Lá dentro da boate estava muito lotado, muito cheio. Eu acho que eu nunca tinha ido num lugar tão lotado que nem a boate Kiss naquela noite. E depois que eu estava, né, que a gente estava nessa área, nessa outra área mais reservada da boate, né, eu acho que deu o quê? Uns 10 minutos que a gente estava ali e começou o incêndio. Eu só me dei conta que estava acontecendo alguma coisa porque a banda parou de tocar e meio que ficou aquele silêncio, não silêncio, né, mas meio que tu não escutava música no local. E foi então que eu olhei para minha direita, assim, que é onde ficava o palco, e eu vi aquele princípio de incêndio, né? Nós éramos todos bem localizados, assim, ele tinha muita labareda já de início, assim, já tinha fogo. Porém, depois eles tentaram ficar apagando, acho que por 1 minuto, no máximo 2, e o extintor não funcionou. Eles largaram o extintor e ficou aquele fogo pegando. Daí eu olhei para cima e achei estranho, como era longe do palco, ter muita fumaça. Eu pensando como será que é fumaça, se é gelo seco, né? Mas me indagava que, não, mas gelo seco vai ficar em torno do palco, não tem como vir aqui, né? A temperatura começou a aumentar rapidamente, sabe? E ali, assim, foi quando eu pensei, não, a gente tem que sair daqui. A fumaça se alastrou muito, 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 muito rápido. Chegou a apagar a luz posteriormente, mas eu não me lembro de ter visto a luz apagar, mas eu sei que eu perdi a visão justamente por não enxergar pela fumaça. E nesse empurra-empurra, logo depois que a luz apagou, eu lembro que como eu estava muito atrás, a primeira vez que veio muita gente né, no sentido contrário, eu ainda consegui me manter em pé. Mas alguns segundos depois veio mais gente, eu acabei caindo e caiu muita gente junto.
eu consegui me levantar, consegui pegar um apoio com as mãos e com a força dos braços eu consegui levantar. E a visibilidade lá dentro era muito pouca, eu sabia que eu cheguei numa parede e eu indo por essa parede para o meu lado esquerdo, eu ia chegar numa outra parede e seguindo pro meu lado esquerdo, eu ia chegar na porta de saída, porque eu já conhecia a boate mais ou menos. E eu cheguei numa outra parede, nessa outra parede, andando um pouquinho mais à minha esquerda, eu acabei chegando numa porta de saída. Que se for olhar a estrutura da Boate Kiss, dá para ver que tem duas portas de 1,5 metro, talvez até mais, uma do lado da outra. Isso, elas são separadas por, sei lá, uns 80 centímetros entre uma e outra. E quando eu cheguei nessa porta, eu tentei abrir ela com toda a força que eu tinha, porque eu estava muito desesperado para tentar sair. Ela tinha uma dessas barras antipânico, mas ela estava travada, ela é de metal, ela não abriu. E eu senti que talvez eu tenha queimado as mãos ali tentando abrir. E eu pensei assim, poxa, eu estou aqui assim, uma porta que não abre, eu vou morrer aqui dentro, eu não vou conseguir sair. Eu não tenho essa memória de como eu saí de lá. Deduzo que a probabilidade seja mais alta de ou outro civil, outro sobrevivente, né, me tirou, porque vários civis ajudaram os bombeiros, ou propriamente um bombeiro. E foi quando eu olhei para o meu alto, assim, eu vi que tinha uma luz que vinha da parte de fora, porque eles falaram que tinha um carro depois estacionado de frente para a porta da Kiss, que mais ou menos dava iluminação. E eu vi aquela luz, assim, claro, no meio, muita fumaça e muita cabeça que tinha na minha frente da pessoa tentando sair. E ali eu pensei, vai, ali a saída, é a minha última chance. E aí foi quando com uma mão eu ia contra a parede e a outra mão eu ia era uma barra de ferro, que tinha uma barra de ferro lateral que separava a fila para entrar. E com uma mão eu ia na barra e outra mão contra a parede, eu ia empurrando com o meu peito, assim, as pessoas que estavam à minha frente. E aí, nisso, eu acabei levando as pessoas que estavam à minha frente junto. Quando abriu uma pequena fresta, pequeno espaço, que eu achei que eu conseguia passar por essa porta, eu soltei uma mão e fui contra a parede e eu consegui sair. E aí, quando eu saí, que eu consegui dar aquela respirada num ar puro, digamos assim, eu pensei, poxa, eu tô salvo, né? Sem saber que todo o processo ia se complicar depois. Né? Porque teve muita gente que saiu e acabou indo a óbito depois no hospital. A Boate Kiss estava entre as mais badaladas de Santa Maria, uma das cidades universitárias do Rio Grande do Sul. As investigações sobre o incêndio concluíram que a superlotação, uma rota apenas de fuga, a falta de sinalização, o revestimento acústico inflamável, o uso de artefato pirotécnico não indicado para ambientes internos, entre outros fatores, foram as causas da tragédia e morte de tantos jovens. Os pais e vítimas do incêndio na boate encontraram no judiciário o último recurso para identificar e responsabilizar os envolvidos. E quem está à frente de todo o trâmite processual como advogado da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria é o Pedro Barcelos. Pedro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, agradeço muito o convite feito por vocês. Quero deixar aqui um muito grato até hoje pelos pais que confiam em mim, as mães que confiam em mim, que perderam seus entes queridos, seus filhos, seus irmãos. Então, eu quero agradecer a vocês pelo espaço, porque o espaço não é meu, o espaço, na verdade, é deles, e eu estou aqui representando eles nessa caminhada em busca de todas as pessoas que realmente, de certa forma, contribuíram para que as pessoas viessem a falecer na boate. Sim, e aproveitando, como que a sua história com os familiares e vítimas, com o que ocorreu na Boate Kiss começou? Você pode explicar para a gente de forma resumida? Eu jogava bola com outros advogados num complexo esportivo de propriedade de um advogado amigo. Nós nos reuníamos 20, 30 advogados, e quando deu a tragédia, deu aquele luto em Santa Maria. Um tempo depois voltamos
uma semana, 2 depois, voltamos a jogar futebol lá. E a dona Leones, que era a econômica, a responsável pela lancheria, ela me chamou e falou, olha, meu filho faleceu e nós precisamos de um advogado, e de todos que a gente viu aqui, nós conversamos entre a família e a gente decidiu que quer te contratar para te trabalhar para a gente. Eu não tive como dizer não, falei para ela, não tem problema, vamos trabalhar junto, preciso pegar uma procuração sua e do seu marido. A partir dali, me habilitei no processo criminal, que vai ter o júri agora, começa 1º de dezembro de 2021. A partir dessa época que eu peguei a procuração, até o presente momento, eu continuo advogados deles, da dona Leones e do seu Neri, e segue o processo, segue a indenizatória, e nós estamos aguardando o deslinde disso tudo. E isso que eu já ia até te perguntar. O primeiro passo que você deu com esse casal, os pais do Igor Stefan, que morreu no incêndio, foi pegar essa procuração, não é? Isso, peguei a procuração, me habilitei no processo como representante deles, eles como assistentes de acusação. A partir dali já comecei a trabalhar para eles no processo criminal, e no andar do processo criminal eu informei eles que eles teriam direito a uma indenização por dano moral praticado por aqueles que nós estamos buscando demonstrar, deixar claro que são os culpados pelas mortes, principalmente da do Igor Stefan. E o que vocês pediram nessa ação indenizatória? Valores, porque não, pode ser pedido outras coisas, mas nesse primeiro momento nós pedimos uma indenização pela morte do menino, Igor Stefan. Ele tinha, salvo engano, uma semana antes feito 18 anos. Ele era um menino que não saía de casa e ele foi comemorar o aniversário dele na boate e aí não pôde mais comemorar nenhum aniversário. Eu fiquei em total internado por 1 mês. Uma semana em coma, de domingo a domingo ali, do sábado para domingo eu comecei a acordar, e no total no hospital 1 mês. Posteriormente tive que ir na capital, em Porto Alegre, fazer outros tratamentos, né, de queimadura. Eu acordei 11 ou 12 dias depois em Porto Alegre, não sei quanto tempo, eu acho que foram 11 para 12 dias que eu acabei acordando em Porto Alegre. E assim, a recuperação pulmonar, né, foi por muito tempo, ainda tem que fazer o acompanhamento da parte respiratória. E a parte assim que eu sentia mais dor era em relação às queimaduras. A parte das queimaduras, sei lá, doendo assim, ficou doendo por 1 ano, talvez, uns 8 meses a 12 meses, assim. Então, essa parte física, mas o bom é que a parte física, ela passa, né? Em algum momento você para de sentir dor. E a parte psicológica? A parte psicológica, no início, foi bem difícil, sabe? Eu acho que para mim até foi um pouco mais fácil, porque acabou que eu não perdi nenhum amigo próximo ali. Claro que depois você vai ouvindo as histórias dos pais que perderam seus filhos lá dentro, você não tem como você não se tocar, né? Você não ficar sensibilizado pela dor deles. A memória tá ali e alguma coisa ativa, todo dia, assim. A fumaça, a combustão dos carros me lembra a fumaça lá de dentro. Barulho de ambulância me lembra o barulho das ambulâncias e bombeiros do dia. Muito tempo no escuro, no início eu fiquei acho que 1 ano e pouco dormindo de luz acesa por trauma. Então, muito tempo Hoje eu tô mais controlado. Dos amigos que foram com você no dia, quantos sobreviveram? Apenas a Rafaela. Apenas a Rafaela e eu, no caso, né? Então, tinha eu e mais 8 pessoas nas minhas contas, se eu não contei errado. Outros amigos que eu conhecia, conhecidos mais distantes, assim, enfim, quando
cheguei na contagem 30 de amigos, eu não contei mais, não procurei mais saber quem tinha falecido, mas eu perdi uns 30 amigos por aí. Mike, se eu te pedisse para definir o dia 27 de janeiro de 2013 em uma palavra, qual seria? Resiliência. Por quê? A luta não foi só no dia pela nossa vida, né? Mas também foi pós-Kiss. E então a gente foi vencendo batalha por batalha. E eu não digo eu porque a gente é todos nós mesmo, tanto eu como os outros sobreviventes, mães, pais, primos, avós, enfim. Então acredito que a gente teve que se superar a cada hora, a cada dia e tentar ser resiliente, mudar e transformar aquela dor, a dor que temos em luta, em não deixar cair no esquecimento. Então, eu acho que resiliência é uma palavra que me cabe bem. E até para quem está nos assistindo, quem passar por algo semelhante, o que tem que ter em mãos para entrar com um processo tanto criminal como também uma ação indenizatória? Quais os passos? Na esfera civil, a esfera civil começa com os documentos dos pais ou dos responsáveis, a certidão de óbito, os documentos pessoais, comprovante de endereço, e aí, a partir daí, narrar o fato. Se tem um ato ilícito praticado por tais pessoas que causaram este dano, que seria o evento morte, e aí se faz uma avaliação da idade, do trabalho, do que a pessoa poderia gerar para frente de ganho, para chegar a um mínimo divisor comum de valor. É assim que inicia as ações. E citar os endereços dos réus, os nomes, para que eles possam vir e querendo contestar a ação. Um processo criminal, ele é um delito de uma ação incondicional. Ou seja, o Ministério Público tem o dever de iniciar essa ação penal contra os possíveis autores. Voltando um pouco à sua história com a tragédia da Kiss, né? Em qual momento você começou a representar a associação? Eu, no início, comecei trabalhando com a dona Leones e Sioneri. Aí eu fui procurado pelo presidente Flávio. Ele não era presidente à época, ele era vice-presidente. Aí eu passei a atuar na associação 2015, 2016, eu acredito. A ideia da criação da associação surgiu, por ironia do destino, na missa de 7º dia dos nossos filhos. Nós estávamos, os familiares tudo, né, numa missa, numa catedral da cidade aqui, quando surgiu, deu um intervalo lá e um dos pais levantou, pediu licença para o padre para usar o microfone, que era o primeiro presidente da associação, Badebal Ferreira, e falou para os demais da necessidade da gente se unir para criar uma associação. Se pensou também na importância da associação na busca por justiça e também na parte social, porque tínhamos na época muitas famílias em situação bem complicada, porque os filhos eram a rima das famílias, né? Traziam sustento para essas famílias, e essas famílias ficaram desamparadas naquela época. Ela trabalha muito nessa questão da prevenção, porque virou um lema e um grande objetivo nosso é a questão de salvar vidas, evitar que vidas sejam perdidas e principalmente por tragédias evitáveis, como foi a tragédia da Boate Kiss.
fazem parte da associação, não só as famílias que perderam alguém, mas também as vítimas? Eles para nós, todos os familiares que perderam filhos nessa tragédia e também os sobreviventes, fazem parte da associação, que é uma grande família. Mas nem todos eles são associados, até porque nós temos vítimas desses 75 municípios dentro do estado do Rio Grande do Sul e demais 4 estados, que ao total são 5 estados, e uma vítima também do Paraguai, né? Após as investigações, o caso foi para o Ministério Público. O que o Ministério Público ele colocou inicialmente? As investigações, eu não vou dar um número preciso que eu posso estar mentindo. As investigações duraram, acho que 30, 50 dias, máximo, acho que 60 dias. Feito isso, o inquérito foi remetido ao Ministério Público, com 25, 26, 27 indiciamentos. Só não tinha indiciado o promotor, mas estava indiciado, salvo engano, o prefeito, secretários, bombeiros, diversas pessoas. Quando veio a denúncia, esta, como eu te disse antes, de obrigação do Ministério Público, ação deles, eles entraram com a denúncia de homicídio qualificado, imputando a 4 pessoas, a Elisandro, Mauro, Marcela e Luciano. Eu e o presidente Flávio, nós temos um pacto que depois desse processo encerrar dessas 4 pessoas, nós vamos continuar indo ainda atrás daqueles que não sentaram ainda no banco dos réus, porque não pode ser só 4, tem muito mais pessoa nisso. Por acaso você lembra daquele dia 27, onde você estava, como você recebeu a notícia do que tinha acontecido na boate? Eu estava de férias no meu sítio em Brasília, quando tocou meu telefone logo cedo, no domingo de manhã, e um amigo de Brasília me disse: "Você viu o que aconteceu na sua terra?" E aí é que eu comecei a ver pela internet que no começo eram 40 pessoas, depois eram 60, depois eram 100, depois eram 150, depois eram 200. Algo absolutamente chocante, né? E eu sou de Santa Maria, né? Eu fui bebê de colo, nasci em Passo Fundo, mas fui bebê de colo para Santa Maria, então fui criado em Santa Maria, toda a minha trajetória como estudante, na infância e na adolescência, no começo da juventude, foi em Santa Maria, né? Então, todas as minhas relações de amizade, a minha formação, tudo tem a ver com a cidade, né? Então, é claro que eu me lembro perfeitamente daquele dia. A primeira coisa que eu fiz foi saber onde é que estava meu pai, minha mãe, minha irmã, que moram lá, né? E, à medida que fui me tranquilizando, comecei a perguntar dos amigos. E foi assim, aquele domingo foi muito chocante. É claro que uma cidade tão profundamente ligada aos estudantes e à vida universitária não vai se livrar do luto tão cedo. Eu conhecia várias famílias que perderam seus filhos lá, e além disso eu me via naqueles garotos, porque quando eu fui estudante na mesma Universidade Federal, onde a maioria das vítimas estudava, eu frequentei durante 4 anos uma boate, que era a boate do DCE, que era uma catacumba, a gente tinha uma portinha só, então eu acabei me vendo, né, na situação daqueles garotos. Então foi uma cobertura muito difícil, né? Então eu me deparei com uma realidade de uma dor absurda, entendeu? Muito maior daquela que eu supunha que fosse encontrar, né? Como é que foi e como é que é ser porta-voz? Eu
procuro dar amplitude às discussões que foram geradas a partir da demora, né, e dos desdobramentos que vão emperrando, né, o processo que as famílias tanto esperam, que é o processo do julgamento, né? Eu procurei praticamente uma vez, pelo menos uma vez por ano, ao longo desses 8 anos, eu propus uma reportagem especial para o Fantástico, em que a gente pudesse discutir as várias facetas envolvidas nessa espera, nessa longa espera das famílias por justiça. O palco onde os músicos estavam fica ali atrás. Aqui, a pista de dança. Nas paredes, nenhuma janela, nenhuma porta lateral. Essa área aqui é a área VIP. Para sair da boate, as pessoas tinham que necessariamente passar por esse corredor, ao lado dessa grade de ferro, que os conduzia para o pagamento da comanda no guichê. Você acredita que nesses 8 anos a gente aprendeu alguma coisa com a Boate Kiss? Eu acho que a maneira como o Estado e como a sociedade tem se debruçado sobre a questão de uma tragédia dessa dimensão, né, sem resolvê-la ao longo de 8 anos, diz muito sobre como o nosso país lida com a memória. Então, eu acho que a tragédia da Boate Kiss mostra mais uma vez o tamanho da dificuldade que o nosso país tem de lidar com as suas dores, né? Em segunda instância, os desembargadores concluíram que não era de competência do Tribunal do Júri julgar o caso, não é? Qual foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? A ação saiu daqui com os réus pronunciados a júri por homicídio qualificado. Quando foi para o tribunal, 3 desembargadores votaram as apelações. E eles entenderam, 2, que era homicídio, era competência do júri, porém não era qualificado. E um entendeu que não era de competência de júri, era de competência singular, ou seja, do juiz da causa. Esse voto gerou os embargos infringentes, que os 8 desembargadores votaram, ficou 4-4, e no caso de empate, favorece ao réu. Feito isso, o Tribunal de Justiça, em sede de embargos infringentes, decidiu que não era crime doloso contra a vida. E foi daí que recorreram ao STJ? Aí recorremos ao STJ, um recurso especial, onde o doutor Schietti, Rogério Schietti, da 6ª turma, decidiu, juntamente com o doutor Neff Cordeiro, com a doutora Laurita, com o doutor Saldanha e o doutor Sebastião. Eu não, salvo engano, o doutor Saldanha e o doutor Sebastião não estavam na sessão. Um dos 2 não estava na sessão. Decidiram que não, era crime doloso contra a vida, simples, e que deveria ser remetido ao júri. Os bastidores, exatamente. Por favor, pode dar para frente. Podemos? Então tá bom. Então vamos começar. O que o senhor pensou quando o processo chegou até o senhor? O peso, né, da responsabilidade, porque é um processo, digamos assim, que tem uma dimensão maior. Quando se tem um processo em que, por exemplo, se trata de um crime de homicídio de uma pessoa, de um roubo, de um estupro, existe uma gravidade, existe uma importância, mas nós estamos falando de um processo que vitimou centenas de famílias, 242 jovens perderam a vida, né? Outros 600 e tantos ficaram, de alguma forma, feridos. E essas feridas se multiplicaram com os anos, porque são feridas também na alma, né? Então, a responsabilidade de julgar tanto os juízes do primeiro grau,
os futuros juízes do Tribunal do Júri que irão julgar os acusados, os promotores, enfim, as autoridades policiais, peritos, testemunhas, todos, de alguma forma, sentem o peso dessa responsabilidade, né? E o que chegou até o senhor? O que estava para ser analisado? O que se discutiu era se a conduta dos acusados, os principais acusados, né, que são 2 integrantes da banda que tocava na boate Kiss e 2 empresários, se essa responsabilidade seria definida a título de culpa, ou seja, uma mera imprudência ou negligência, né, na condução dos seus afazeres, ou se havia algo mais, que seria uma responsabilidade a título de dolo. E numa figura que entre nós é conhecida como dolo eventual, ou seja, eles não queriam, por evidente, a morte de ninguém. Mas o que se definiu é que, talvez pelo comportamento que tiveram durante os acontecimentos, houve uma certa anuência a um possível resultado trágico. Talvez não com essa dimensão, né? Mas, enfim, a discussão era se o caso deveria ser julgado por um juiz de direito, como se julgam os casos em geral no Brasil, ou, ao contrário, se deveria o processo da Boate Kiss, os acusados, serem julgados pelo Tribunal Popular, pelo Tribunal do Júri, composto por cidadãos, né, da própria comunidade. E, neste caso, se entendeu que havia, pelo menos, indícios do dolo eventual, né? E sendo assim, pelo menos diante desses indícios, esse julgamento deve ser feito pelo Tribunal do Júri. O fato do Tribunal do Júri não ser em Santa Maria, né? Ser em Porto Alegre, o porquê? Pela maneira como isso afetou a comunidade de Santa Maria, seria muito improvável encontrarmos 7 jurados que pudessem julgar com total isenção, né? E o direito do réu ser julgado por um juiz imparcial há de ser respeitado. Então, quando ocorre uma situação como essa, ou quando em outras situações existem ameaças a testemunhas, aos próprios jurados, a lei permite que se modifique o local onde haverá o julgamento. Uma coisa também que quando nós estávamos conversando, né, com algumas vítimas, algumas fontes, eles colocaram que o tempo, né, que se passou, que a tragédia aconteceu há 8 anos. E a gente sabe que é um caso muito complexo, né, e que muitas vezes a demora na análise, enfim, até chegar a um tribunal superior, né, como o STJ, acaba acontecendo. Eu particularmente lamento muito, né, que a justiça brasileira não seja tão rápida quanto se espera, né, especialmente por parte das vítimas, né, ou dos familiares das vítimas em geral, não só neste processo, mas os processos no Brasil tendem a demorar muito tempo. No caso especial da Boate Kiss, nós temos que considerar que é um processo que envolve, enfim, são 242 homicídios, né? 600 e tantas vítimas sobreviventes, temos várias testemunhas, temos perícias, então é natural que ele demore mais. Claro que deveria durar menos, mas eu diria que dentro da realidade do sistema de justiça brasileiro, não foi tão demorado assim, porque já está pronto para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Tem mais alguma coisa que gostaria de destacar, que acha importante para a nossa discussão? Não, acho que talvez apenas, mais uma vez, expressar, né, o meu pesar, né, por essa tragédia que afetou tantas famílias, né? E aqui, inclusive, as famílias dos acusados, né? Porque, vejam, eles eram pessoas que conviviam na comunidade, enfim, tinham os seus afazeres e também se viram, de uma forma, envolvidos nesse episódio, e os familiares também sofrem por isso. Então, é algo que afeta centenas de pessoas, né, especialmente do Rio Grande do Sul, e dizer a todos eles que a justiça às vezes tarda, mas a gente confia que o resultado será justo ao final, né?
como é que foi estar no STJ, acompanhar também o julgamento que resultou na decisão favorável ao júri, né? Como é que foi para você? Olha, a gente até a princípio iria só o nosso advogado. E a gente sentiu a necessidade de nós estarmos presentes lá, mesmo tendo que fazer sacrifícios, de fazer uma vaquinha entre os pais ali, fazem parte do conselho, porque era de uma importância muito grande nós estarmos lá representando a associação que busca a justiça pelos nossos filhos. No início, a entrada lá com certeza, dá aquele friozinho na barriga, a gente fica nervoso, mas esse nervoso não é um nervoso por medo, mas sim pela ansiedade, pela atenção que a gente fica. Pode ser até estranho para vocês, mas o primeiro desabafo na hora que leram os votos lá foi conversar intimamente com a minha filha, com a camiseta dela cobrindo meu rosto. Dali a gente voltou, né, a crer que as possibilidades de que a justiça seja feita, nesse caso, acendeu uma luz no final do túnel e essa luz está ficando para nós mais clara, mais forte cada dia que passa. E se pudesse falar com o ministro Rogério Schietti, né? Enfim, se você pudesse falar alguma coisa para ele, o que você falaria? Bom, sabe que passou esses 8 para 9 anos e quando a gente pensa alguma coisa, ainda algo tranca a nossa voz, ainda aquelas lágrimas caem teimando ainda em... Olha, eu falaria para ele, agradeceria no sentido dessa decisão ter sido uma decisão interpretada por ele como relator, uma decisão justa.